Olá, meninos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje vamos falar sobre adjunto adnominal. Na oração, os adjuntos adnominais se juntam a um substantivo para especificar ou ampliar seu sentido, determinando ou caracterizando-o. Algumas classes de palavras podem exercer a função sintática de adjunto adnominal. A mais usual é o adjetivo. Vamos estudar essas classes? Quando falamos em função sintática, é a função que cada palavra exerce ali dentro da oração. O adjetivo e a locução adjetiva. Em geral, a função sintática, ou seja, a função que o adjetivo e a locução adjetiva exerce dentro da oração, é exercida por um adjetivo ou por uma locução adjetiva. Vamos lembrar que adjetivo e locução adjetiva é a classe que dá característica ao substantivo. Vejam, uma das pedras fundamentais da astrobiologia foi o telescópio Kepler. Então, eu tenho aqui a palavra uma, que é um artigo, eu tenho das, que é preposição, eu tenho pedras, que é substantivo, fundamentais, que é adjetivo, da astrobiologia, locução adjetiva, o, que é artigo definido, telescópio, que é um substantivo, e Kepler, que também é um substantivo. Os artigos definidos e indefinidos concordam com o substantivo, que se referem sintaticamente, exercem a função de adjunto adnominal. Eles concordam com o substantivo para exercer esse papel de adjunto adnominal. Exemplo: uma espécie comum na fauna das redes sociais é o comentarista. Então, eu tenho aqui o artigo indefinido uma e o definido ou, fazendo aqui o papel de adjunto adnominal. E o pronome? Os pronomes podem ser pessoais, possessivos, demonstrativos, de tratamento, indefinidos, interrogativos e relativos. Quando determinam um substantivo, funcionam como adjunto adnominal. Temos também o numeral. Os numerais que sofrem variação quando acompanham um substantivo variam para concordar com ele, fazendo assim o papel de adjunto adnominal. Exemplo: depois de meio século, as mulheres ainda batalham por reconhecimento na ciência. Meio é um numeral. Então, adjunto adnominal são os termos ali que modificam o substantivo, especificando, caracterizando o substantivo que tem que concordar com ele, né? Então, são os adjuntos adnominais, que podem ser os adjetivos, as locuções adjetivas, os artigos, os pronomes e os numerais. E a concordância nominal? Lembrando vocês, quando a gente fala de nominal, sempre que nós falarmos aqui em nominal, nós vamos lembrar do substantivo. Substantivo que é a classe que dá nome às coisas, aos seres. Então, lembramos aqui de nominal. Os termos que se ligam a substantivo são sintaticamente classificados como adjuntos adnominais e concordam com eles. Então, os termos que ligam, que especificam, que caracterizam o substantivo são os adjuntos adnominais. Quando o determinante acompanha dois substantivos de mesmo gênero, ou seja, os dois masculinos ou os dois femininos, apresentam aí duas possibilidades: flexionar para o plural, ou seja, colocar esse determinante no plural, concordando com os dois, ou concordar com o mais próximo, ficando no singular. Olhem aqui alguns exemplos. O autor do artigo lembrou-se do investimento e do gasto absurdos da Copa do Mundo. Eu usei aqui o plural porque eu falei em investimento e gasto. Então, como eu tive aqui dois termos, eu usei o plural, mas eu também poderia concordar com o mais próximo.
O autor do artigo lembrou-se do investimento e do gasto absurdo da Copa do Mundo. Então, eu usei aqui o absurdo, que é um adjetivo, usei no singular para concordar com o gasto que está também no singular. Quando o determinante acompanha dois substantivos de gêneros diferentes, ou seja, um masculino e um feminino, apresenta-se duas possibilidades de concordância. O termo concorda com a soma dos substantivos, ou seja, vai para o plural, flexionando no masculino plural, ou concorda com o substantivo mais próximo. Olha aqui o exemplo. Por meio da ciência, pessoas estudam fatos e experiências fantásticos. Por que eu usei fantásticos? Porque aqui eu tenho dois termos, então é plural, e fantástico porque é uma regra. Eu posso fazer a concordância aqui usando o plural no masculino. Mas também posso concordar com o termo mais próximo, que no caso aqui, é a experiência. Por meio da experiência, pessoas estudam fatos e experiências fantásticas. Por que eu usei o fantástica aqui agora? Para concordar, com experiências. Quando o determinante é posicionado antes dos dois substantivos a que se refere, ele concorda com o mais próximo. Então, quando o determinante vier antes do substantivo, nós vamos concordar com o que estiver mais próximo. Vamos ver aqui um exemplo? Exemplo: por meio da ciência, pessoas estudam fantásticos fatos e experiência. Por que eu usei fantásticos? Para concordar com o termo mais próximo, que é fatos, que está no masculino e plural. Por meio da ciência, pessoas estudam fantásticas experiências e fatos. Já aqui eu coloquei no feminino plural para concordar com experiência. Então, nesse caso, quando o determinante vier antes do substantivo, eu concordo com o substantivo que estiver mais próximo. Então, essa foi a nossa videoaula da semana. Tenham todos uma ótima semana e bons estudos!